Sejam bem-vindos a mais um videocast Memórias que Formam. Essa é uma série produzida em celebração do curso de Pedagogia que faz 60 anos este ano na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Ao longo dessa série, reunimos histórias e experiências, desafios e conquistas compartilhados por aqueles que fazem parte desta trajetória. A história dela é como é que foi parar na UERJ? Então, o que acontece? Eu dei aula na UEMP em 2003 e 2004 e o comecinho de 2005 eu passei no concurso de professor pedagogo do Estado. Aí entre o concurso e o colaborador, né, a segurança, né, aí eu tive que abrir mão da UEMP. Né, o meu contrato iria até junho, alguma coisa assim, mas eu pedi antes, né, porque eu fui assumir, né, e aí eu tive que deixar a UEMP. Mas o que acontece? A UEMP estava reformulando o curso de pedagogia também, né, então aí eu fui para o privado. Aí eu falei, eu vou criar meu curso de pedagogia. Porque eu já tinha mandado um projeto aqui, na reforma curricular, eu fiz uma proposta para o UEMP. Só que naquele momento a minha proposta não dava, porque a lei estava ainda em construção, e eu entendi que se o curso de pedagogia iria formar o professor da educação infantil dos anos iniciais, ele teria que ter as disciplinas do magistério, as metodologias das disciplinas, porque era um novo momento, né? Só que aquilo não foi muito bem visto naquele momento, porque a lei ainda estava em construção. Só que o projeto eu guardei, a minha proposta, né, que eu tinha feito, né, porque pediram para fazer, eu era colaborador, eu falei, bom, podem de repente não aceitar mais, né, o projeto, até porque o pessoal é mais experiente, né, tem um conhecimento maior, mas eu vou propor, né, vamos lá. E foi tão importante eu fazer aquela proposta, que daquela proposta eu desenvolvi o projeto de pedagogia do curso da faculdade particular, né, porque aí eu fui, como eu sou só trabalhador e não tinha o capital, então eu precisava do capital. E aí existia um grupo que estava montando uma faculdade particular. Naquela época não existia a tradição da faculdade particular. A faculdade particular, ela começou o neoliberalismo da educação, o mercado assumir. Na década de 90 começou essas ideias, o Fernando Henrique começou, aí depois o governo Lula abriu mais ainda para o mercado da educação, né? E aí, então, assim, materialmente era esse o caminho, né? Não pode ser uma visão ingênua, né? Apesar de eu ser ingênuo, eu acredito que era esse mesmo caminho. Você ia montar alguma coisa, você tinha que ter o capital, então eu não ia montar uma faculdade. Mas quando esse grupo começa a dialogar comigo, e aí eu me comprometo, né, de fazer o curso, receber o MEC, e fui estudar a legislação do ensino superior, como que era esse processo, né, tudo, e sem muitas certezas, né, porque na vida a gente tem sempre uma curva na estrada, né? Você está olhando, mas não dá para ver. Vamos tentar, vamos caminhar. Uma hora a gente vê um pouco mais, né? E aí aquele início, né, de projeto daqui eu fui desenvolvendo lá. Só que a gente estava numa crise muito grande da pedagogia ao normal superior. E a Dom Bosco já tinha uma proposta de normal superior, mas eu nunca acreditei que o normal superior iria pegar os anos iniciais da educação infantil, porque a pedagogia já fazia isso, porque ela exigia o magistério de ensino médio antes, né? Então eu ficava pensando, não vai vencer, porque eu estava vendo o processo ali. Aí eu cheguei com uma proposta de pedagogia, de normal superior,
já existia uma. Aí eu falei, não acho, eu acho que a pedagogia inteira já é um curso que já tem uma tradição, desde 1939 e tal, um histórico maior. E realmente foi o que aconteceu, a pedagogia triunfou, né, nesse sentido, claro. E aí eu levo, a pergunta é da UERJ, mas você vê, né, a gente tem um contexto, né. Bom, em suma, eu fui coordenador geral da faculdade particular, só que depois a minha análise caminhava por uma ideia mais científica, então eu teria que ter uma área. Eu falei, não, a minha área é pedagogia. E a outra função era muito administrativa. E aí aquilo já não me seduzia, você entendeu mais? E eu falei, não, eu quero ficar na pedagogia. A pedagogia vai ser minha mira agora. E aí a pedagogia fez muito sucesso. Nós trabalhamos com a pedagogia histórico-crítica dentro de uma faculdade particular. E o bom é que as pessoas também não compreendiam. E então eu acho que aprendemos todos, né? Embora de lados distintos, né? Mas aprendemos muito. E aos poucos eu fui entendendo o que era esse processo maior que o pedagógico envolve, é condicionado, né? Não falo determinado porque nunca é. Eu acho que isso é um grande problema. Não tem determinismo, né? Sempre tem algo, né? Bom, em suma, a pedagogia histórico-crítica, no particular, ela foi importantíssima para mim como trabalhador, porque eu sempre me vi como trabalhador mesmo, né? Porque o Estado estava numa tentativa também de implementação da pedagogia histórico-crítica, que foi o governo Requião, né? Tentativa, né? A pedagogia histórico-crítica, a gente pode falar mais sobre isso, mas ainda é um processo, ainda é uma compreensão. E aí os estudantes, né, olhavam, viam aquilo, iam para os concursos, e os concursos também pediam isso, e eu falei, poxa, estou no caminho certo, né? Então, e aí, como você está no privado, eu como coordenador, eu já encaminhava o curso sobre essa concepção para o docente, né? Porque no início eu elaborava os conteúdos também, né? Porque muitos professores não tinham experiência ainda com o ensino superior, né? E eu tinha pouca experiência, mas fomos trilhando nesse caminho. O UERJ, vamos lá, vamos chegar lá. Você está demorando de chegar na UERJ, hein? Exatamente, estou demorando de chegar na UERJ, porque demorou mesmo, né? Então, o que aconteceu? Eu contratava coordenador de curso, eu contratava professores com mestrado, com doutorado, porque tinha uma porcentagem, né, do curso. Eu comprei o professor Luiz Antônio para dar aula lá, mas ele era ocupado demais na época, já tinha 40 horas, magistério, né, não tinha como ele ir, mas a gente fui conhecendo pessoas do Estado, que trabalhei junto, e fui convidando quem eu achava que poderia colaborar, né, e eu contratava todo mundo e eu não tinha escolarização. Eu só tinha especialização. Aí chegou um momento que eu comecei a fazer concursos para o público. Mas como fazer concurso se já exigia o estricto sensu para o docente? E aí que tá. Aí eu mirei no cargo de pedagogo, porque aí você estaria dentro da universidade e ajudaria na compreensão mesmo de como você equilibraria esse... Porque o problema do estudante trabalhador é estudar e trabalhar. Essa é uma dura conciliação, né? E aí eu prestei concurso para 3 universidades. Eu prestei concurso para a UTF-PR, era um concurso, acho que teve 96 pessoas que atingiram, não sei quantos candidataram. E eu fiquei em 6º lugar, fiquei bem até, né? Só que depois não chamou. Até o primeiro lugar teve que entrar na justiça para conseguir adentrar, então não fui chamado. Na Universidade Federal do Paraná, eu também passei, agora não me lembro de colocação, mas eu estava dentro e tal. E naquele momento não chamou concurso. E eu fiz uma viagem para o UERJ, eu ia para o Rio,
Eu já tinha ido uma vez, voltei para o Rio. Eu gosto muito do Rio, a praia do Rio, né? Então eu voltei, eu já tinha ido, voltei para o Rio, só que eu já tinha planejado a viagem, vejo na internet um concurso. Falei, não foi numa banca que você viu? Não me lembro agora, mas eu sei que eu fiquei sabendo do concurso e que cairia na mesma data que eu estaria no Rio. Falei, poxa, vou fazer esse concurso. É mais uma possibilidade, né? Só que eu voltei muito decepcionado, porque eu fui mal no concurso. Na minha visão, eu tinha ido muito mal, porque foi algo assim de fazer porque estava lá. Ou você acha que o sentimento de que você foi mal é porque também você identificou diferenças entre o rumo da formação que você recebeu aqui e o que estava se pedindo lá, alguma coisa assim, ou nada a ver? Tudo a ver. Porque o que acontece? O estado do Rio de Janeiro, ele vive um domínio, né, de vários grupos, assim, e as distâncias sociais são muito grandes, né? E o multiculturalismo, ele é dominante lá. Então, o materialismo histórico, ele é anunciado, mas é o multiculturalismo, né? Se trabalha isso o tempo todo. E aí a prova já era mais direcionada para o multiculturalismo. Mas eu também entendia isso, né? Assim, não tanto, porque a gente também vai se apropriando mais. Então, assim, eu fiz uma pontuação boa, mas perante aqui, claro que eu fui melhor, né? Eu fui formado numa base que me distinguia bem. E aí, a vida mudou, eu já tinha casado, já tinha filho, aí de repente me chama. E eu já não tinha mais a novidade da faculdade particular, eu já tinha reconhecido o curso, renovado o reconhecimento, recebido o MEC para vários cursos, porque eu era da Comissão Permanente de Avaliação. Eu falava, eu tenho que trilhar o caminho de volta para o público para eu poder ter a escolarização adequada, né? Pelo menos o mestrado naquele momento, né? E aqui eu não teria como, porque eu estava no Estado e no privado. Como que alguém ia me liberar para estudar? Então eu comecei a fazer disciplinas no Unicamp, tive um acidente de carro no caminho, e isso me levou para ir para o Rio de Janeiro, porque eu falei, eu não vou fazer isso, cortar o carro todo na semana, chegar segunda, trabalhar de novo, eu não vou ter vida, né? Não tem feriado, não tem nada, né? E no particular exige muito, porque era eu e eu. Exato. E aí, quando chamou, eu fiquei assim, tal, a minha mulher não queria ir, porque era uma novidade para ela, né? Ela tinha tudo, aí depois a gente combinou, ela falou, não, vamos fazer uma experiência? Eu falei, bom, você está dizendo fazer uma experiência, vamos. Aí fui, assumi, tinha 2 vagas, que estava na minha vez. Uma era para o hospital, só que exigia formação em psicopedagogia. Eu falei, graças a Deus. Quando falou que era um instituto de aplicação, eu fiquei muito feliz, né? Porque, poxa, você está numa universidade, num instituto de aplicação, né? E aí eu assumi o concurso na UERJ. E guardei aqui 2 anos no público, porque tinha o afastamento, e no privado também. Guardei 2 anos. Aí fizemos os 2 anos, a minha esposa acostumou, porque daí ela era artesã, ela podia trabalhar onde ela quisesse, né? E eu passo na Fiocruz. Para o mestrado. Para o mestrado em Educação Profissional em Saúde. Que quando eu vi a proposta da Fiocruz, eu falei, é isso. É isso, e vi que a professora Marise Ramos orientava lá também. Ela é da UERJ também, mas ela orientava lá na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Aquela escola que o Saviano escreve o Choque Teórico da Politecnia, que é um texto bastante clássico dele. E aí eu
fiquei assim, será que agora eu volto? Porque eu já tive a experiência, foi boa em algumas questões, em outras não, porque a distância de família, aquela questão toda pega, né? Mas o mestrado estava passado. Aí, conversei com a esposa na época, ela falou, não, agora você passou no mestrado, não podemos voltar, não. Você tem que terminar seu mestrado. Eu falei, só que aí acaba o tempo de espera, né? E aí eu fiz o mestrado da Fiocruz, foi muito bom, tudo. E acabei ficando na UERJ, né? Aí hoje, por exemplo, eu estou no doutorado na UERJ. E não é em educação, mas é em educação. Porque ele está, o mestrado foi em Fiocruz. O doutorado em políticas públicas de formação humana é uma mistura da ciência política com a educação, né? Então ele não é específico da educação, a base é muito mais ciência política mesmo, né? E aí eu terminei o mestrado em 2018, 2019 eu apresentei um projeto aprovado, só que a professora Marise Ramos não conseguia abrir vaga na UERJ. E aí eu perdi familiar, né? Eu perdi esposa na época. Aí eu falei, vou dar um tempo. Aí o projeto ficou. Aí eu fiquei muito doente, fiquei com muita depressão, né? Porque meu filho teve que ficar, né? E aí eu fiquei nas estradas, né? Deu um feriado, tô aqui. Pandemia, todo aqui, né? Você vê, a pandemia me proporcionou de eu poder ficar também, né? Porque daí tinha a questão dos cuidados da Gislaine, mais a questão de estar próximo do João, porque morando em Congonhas, na pandemia. A pandemia acaba no primeiro... Não é que acaba, né? Mas houve uma reestruturação já no começo de 2021, que já começa a voltar tudo aqui, né? Tudo. E eu consegui adiar até 2022. Fiquei online, né? E ninguém voltou também, né? Porque a gente só voltou na UERJ em 2022. Então eu volto em 2022, consigo dar conta daqui e de lá, né? E em 2022 eu volto, mas aí eu volto sem filho, né? Aí eu fiquei muito doente por causa disso. Só que 2022 inteiro, 2023, eu vejo que a professora Marise Ramos não tinha vaga ainda. Eu falei, vou tentar para uma outra professora. E essa professora tinha lido um artigo meu. E ela gostou muito do artigo. Isso eu fiquei sabendo depois, né? Tudo. Né? Alguém comentou depois que ela tinha lido um artigo meu. E aí eu mandei para ela, mas era uma professora que eu não a conhecia muito bem, né? Que era a professora Heloísa, que era a diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana e Tecnologia, que é um instituto que fica no campus Maracanã. E aí eu mando o projeto para ela, o projeto já estava aprovado, mas era outra análise, né? Era a equipe dela, né, que iria analisar, provavelmente seria isso. E aí eu acabo gabaritando, né, tanto nas entrevistas, aí eu falei, bom, agora eu vou fazer doutorado, né? E aí estou no doutorado e acabei ficando na UERJ até esse momento. E de tudo que você passou na pedagogia, que você viveu, teve algum momento inesperado que te marcou muito? No curso? No curso, como estudante ou como professor também? O curso de pedagogia foi muito marcante em si, né, em tudo, né? Eu era um aluno bastante polêmico, né, e até hoje eu sou, acho. Então, assim, essa participação toda na faculdade era bastante diferente, né? Você já tinha outra maturidade, tudo, né? Então, assim, foi um momento de muito crescimento também, um crescimento, assim, muito rápido, né? Que a gente tinha que se colocar e
de repente, localizar algo específico fica difícil, né? Mas o curso de pedagogia, para mim, me abriu horizontes, né? De visão de mundo mesmo, não foi só a sala de aula. Dos estágios, o que você tem de lembranças? Os estágios eu fiz no Colégio Cília Meireles e depois eu tive que fazer na rede também, né? Na mesma rede que eu tinha feito no magistério. Os estágios, para mim, a importância dos pedagogos que trabalhavam na escola, né? No caso, a professora Vilma Carcove e o professor Luiz Antônio, na época, eles já eram referência para mim. E aí os estágios eu voltei a fazer com eles. Então, para mim, foi muito importante, porque daí, aí tinha a questão de você poder aprofundar na pedagogia aquilo que você já tinha construído no magistério, né? O fato da pedagogia não ter o compromisso específico de formar o docente dos anos iniciais e da educação infantil, eu acho que ele permitia mais um aprofundamento teórico do objeto da educação mesmo. A visão era formar o pedagogo, embora a crítica do 3+1 todo, mas tinha essa visão. Hoje não é mais essa visão, porque a pedagogia ela tem, a realidade exige que ela forma, né, esse todo, né? Eu não sei como que vocês lidam com isso, né? Mas eu às vezes eu fico pensando, será que não teria que ter outra forma de organização? Porque, não sei, parece que o pedagogo, né, que na minha visão, o pedagogo tem que ser formado na pedagogia, mas o professor é uma função de pedagogo, né? Então, essa base da docência, eu vejo o inverso, né? Eu vejo como o professor Libânio, né? Eu penso que a pedagogia é a base da docência e não o contrário, né? E envolvendo a turma, você lembra dos seus colegas de turma quando estudou aqui? Você tem alguma lembrança de algo que aconteceu na turma? Aconteceu algumas coisas muito engraçadas. Eu lembro uma vez que eu cheguei na sala de aula, a turma estava toda dentro e o professor estava sentado. Aí eu coloquei meu material na mesa. E os homens da pedagogia eram poucos na época, né? Ainda hoje. Ainda hoje, sim. E aí o professor olhou assim: moço, eu estou na sala de aula, o que o senhor está fazendo aqui? Coitado do professor, não estava entendendo nada. Não tem problema. Não, assim, muito carinho que eu tenho por ele, né? O professor José Elisiário, na época. E aí o professor estranhou, porque, tipo assim, quem é esse aluno? Tipo, deve ser lá da administração, do contábeis, que ia lá paquerar as meninas de pedagogia e tal. E eu, inocente ali, eu falei, mas por quê? Ele, pode sair. Não entendi nada. Eu falei, é para sair? Mas por quê? Ué, mas se o senhor me pergunta por quê? Eu continuei sem entender. Aí tá, ele insistiu, ele era autoridade, catei o meu material e saí. Só que quando eu saio, sai toda... Eu não vi. Eu fui pro banheiro e falei, vou embora, né? Depois eu converso com o professor e explico que eu sou aluno, né? Porque eu fiquei pensando, o que aconteceu? O que eu fiz? O que eu fiz? Né? Não dava para entender naquele momento, né? Bom, eu retorno pelo mesmo corredor. Quando eu vejo a turma toda fora da sala de aula, protestando, e o professor não entendendo nada. Porque eu acho que ele tinha certeza que eu era da administração, alguma coisa. Era da administração. Depois ele me explicou o que aconteceu e eu entendi, ele entendeu também. Aí, bom, eu sei que
eu fui parado, a representante de turma falou, não, nós vamos resolver isso. Aí fomos, conversamos com a coordenação e tal. Agora, não, vamos verificar o que aconteceu, né? Agora nós estamos num momento quente, né? Os alunos estavam todos muito revoltados, porque ninguém estava entendendo nada. Eu não estava entendendo, o professor não estava entendendo e a turma também não. Bom, em suma, depois o professor me chama e fala, olha, eu pensei que você era da outra turma. Por quê? Mas a confusão é que não tinha homens no curso de pedagogia. Aí eu estava lá, né? Então o professor achou que não era da turma. Então foi uma situação muito engraçada e foi resolvido de uma forma que não ficou nenhuma queixa. Depois eu e o professor José Elisiário conversamos, mas foi uma situação assim, pitoresca. Pitoresca mesmo. Né? Pitoresca. Ai, ai. Professor, da Escola Municipal Antônio Stelato à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E no meio disso, o curso de pedagogia da FAFICOP, né? Nós que fomos da FAFICOP, a gente tem, inclusive, uma dificuldade de dizer o EMP, né? Por afetividade, né? Uma questão afetiva mesmo. Por que é uma questão afetiva? Porque a gente vivenciou esse momento, né? Se você tivesse que resumir uma frase, num parágrafo, a contribuição daquele curso na sua vida, o que você diria? Do curso de pedagogia. E, posteriormente, o que você gostaria de dizer para o nosso estudante de hoje? Essa pergunta é muito, muito interessante e muito objetiva também. Olha, como eu já tinha o magistério de ensino médio, a gente já sabia, por exemplo, reproduzir a aula, né? Porque o magistério ele focava nessa condição, embora trabalhasse com a teoria, mas também respeitando a fase que a gente estava, né? Não dava para ser a pedagogia lá no ensino médio. Então os professores tinham que ter uma habilidade muito grande de pegar aqueles conteúdos da pedagogia para o adolescente, jovem de ensino médio, entender aquilo. Então, era um trabalho que os pedagogos que formavam no ensino médio, muito interessante. E para mim, a contribuição daquele curso, para mim, foi justamente isso. Quando eu vim para a pedagogia, você já aprofundava mais na questão teórica mesmo. E, para mim, isso foi fundamental, porque a pedagogia, embora foi a formação inicial do pedagogo, né, porque a gente continua formando até hoje, né? Eu acho que é um processo ao longo da vida também, mas você tem que ter um corte, né, dos 4 anos. Então, eu penso que a mentalidade do estudante, até pelo condicionamento social, eu quero a prática, eu preciso da prática. Só que a prática, ela não se revela. A realidade não se revela no cotidiano, né? O cotidiano tem que ser lido com algumas ferramentas, algumas mediações que são fundamentais. E isso aí a pedagogia teria condições de aprofundar mais que o magistério. Então, como eu reconheço que o curso de pedagogia me deu essa dimensão maior, eu penso que uma recomendação, uma orientação, né, que seria interessante para o estudante que vai fazer pedagogia hoje, é entender a teoria da educação, para fazer a leitura do cotidiano sem essa fragmentação, né? Até porque eu penso que a fragmentação ela é um projeto, né? De alguém. É um projeto de grupos de poder. De alguém, de uma estrutura. E aí é que está, né? Não podemos ler naquela visão mais simplista de 2 classes. São classes, grupos
nos seus interiores. Nos seus interiores. E também no mestrado eu tive uma transformação na compreensão do Estado. Porque até então eu tinha uma visão mais simplista, né? É uma autocrítica, e eu acho importante isso, de ver a classe em si, mas a visão minha era muito mais o Marx em si, depois o Gramsci, só que quando eu conheci o Poulantzas, que já se apropriam dessa evolução do Marx até o Gramsci, o Poulantzas vai colocar a luta política na questão das frações de classe. E foi aí que a gente... Bom, essa é uma compreensão aí minha. Quem está brigando não é a classe trabalhadora em si contra a classe proprietária. Não, quem briga é a classe proprietária em suas frações de classe. E a classe trabalhadora é envolvida na ossatura disso, né? Então, o trabalhador, ele pode ter uma visão disso que ajuda ele a fazer essa luta, né, no sentido de galgar, né, espaços, né? No caso, a luta de classe eu vejo nesse sentido, né? Não gosto de usar muito esse termo, mas não gosto também, isso é sinceridade, não gosto também de usar o termo, nós caminhamos para o socialismo. Eu acho que é uma nova sociabilidade. Eu acho que a história não está dada, o próprio Marx diz isso. Então eu uso nova sociabilidade. Então eu vejo que as classes dominantes sempre estão em confronto, as frações dela, né? É o petróleo e o agronegócio, né? Brigando. E aí os trabalhadores, eles são condicionados, né? E os professores, eles estão no Estado, né? Muitas vezes eles são trabalhadores, né? E então quanto mais consciência dessas questões, mais fácil fica se localizar em meio a esses conflitos de frações de classe, né? O conflito de classe, ele se dá nas frações que brigam pelo poder. E a classe trabalhadora, ela está na ossatura ali, ela tem que juntar e ver seus interesses, né, de classe. E aí que está a dificuldade, né? Porque é algo complexo. É algo que você não aprende, não está dado. Você exige um estudo profundo da teoria, e não só da teoria da pedagogia em si, mas a teoria da educação, que é a teoria social, né? Então, isso é muito importante, amadurecer esses detalhes, né? Porque senão a visão fica muito simplista, né? Que no começo, tranquilo, era isso mesmo, né? É um processo, né? Então, hoje eu vejo que... E também os marcadores, né? Eles são bem mais complexos, né? Não dá para ter aquela visão aqui ou lá, aquela dualidade. Depois também eu conheci o Thompson, né? O marxista inglês, que quebra o estruturalismo em si, mas também não é da pós-modernidade, né? Então, Thompson me ajudou primeiro o Poulantzas me ajudou a compreender o Estado. Agora, o materialismo histórico do Thompson é um materialismo que toca no cotidiano, onde mostra ali a sociedade inglesa naquele momento que tinha as frações, não só a fração de classe do Poulantzas, mas também uma questão muito maior, né, de que não pode ser simplista. Este é um fenômeno específico da luta de classe. Todo fenômeno está condicionado pela luta de classe, mas tem os recortes, né? E o marxismo, a princípio, ele é economicista e depois vai se desenvolvendo para ter uma visão mais humanista, né? Porque, a princípio, os autores tinham uma visão mais economicista, porque a economia é determinante muito, inclusive a base de estudo da economia da educação, né? O professor Gaudencio Frigoto nos ajuda a compreender muito isso, né?
E quando fui para o Rio de Janeiro, esse contato com o professor Gaudêncio Frigoto me ajudou muito, né? Eu fiquei no grupo de pesquisa no TESE, né? Eu trabalho História, Educação e Saúde, e eu acho que isso fortalece a compreensão de mundo da gente, né? Que está em processo também, né? Nós sabemos que o Nivaldo passou aqui pela pedagogia, está na UERJ do Rio, né? E tantos outros que passaram por aqui, né? Muitos deles espalhados aqui para a região da Amunorp, da Amunop, da região de Londrina, né? Qualquer canto que a gente vai, a gente encontra alguém, né? Eu queria que você falasse com essa gente um pouquinho. Com aqueles que a gente não sabe onde estão, estão na função de pedagogo ou professor e passaram pelo mesmo curso que você passou. Bom, eu penso que, assim, muitos a gente voltou a ter contato, muitos se cruzam com a gente ainda, e muitos também a gente não sabe, né, onde está no momento, mas pela minha observação, a maioria estão exercendo a mesma função, ou de professor, ou de pedagogo, tanto na educação infantil, a educação básica, outros foram para o ensino superior, outros já fizeram mestrado, doutorado. Olha, eu penso que a categoria docente ela está num processo bastante complexo, né? Porque a gente está num momento culminante do domínio do multiculturalismo. E eu tenho uma crítica ao multiculturalismo. Eu acho que o multiculturalismo nos divide. E isso me preocupa bastante. E eu penso que esse diálogo, o pedagogo é fundamental para entender esse fenômeno. Assim, primeiro que é preciso realmente compreender, respeitar as distintas culturas. Mas também, no outro ponto, o saber sistematizado é o que pode contribuir de uma forma mais sintética, né? E o multiculturalismo, ele desvia bastante o conteúdo e, na maioria das vezes, na minha visão, ele confunde o professorado e, principalmente, o pedagogo. Então, assim, eu acho que me ajudem a analisar, né? Mas o que eu estou vendo hoje é o pedagogo totalmente focado em questões, como que se diz? Em pautas. Uma pauta que é liderada pela ONU, não são pessoas eleitas, é um domínio bastante nebuloso, você não sabe, não se anuncia onde quer chegar, mas a gente tem uma leitura de mundo. Eu penso que o caso do Rio de Janeiro é muito sério, porque já existem os conflitos sociais, e aí a ideia não é transmitir os conteúdos para essa classe trabalhadora, essa classe que precisa da escola, né? Então vira uma questão mais ideológica, né? E isso que eu vou falar é difícil, porque eu acho assim, a militância é importante, só que a escola não forma o militante específico de um partido ou de um grupo social. A escola forma intelectual, até para elevar o nível de compreensão da militância. E esses dias eu li algo, né, do professor Saviani, que faz a crítica, né, tanto a exacerbação política da pedagogia. Ele vai fazer uma crítica a isso, porque não é só isso, e não é isto o conteúdo específico da pedagogia também. E, por outro lado, um tecnicismo que ignora a questão política. Então, são extremos que
nos faz se perder da pedagogia, né? Porque a crítica, ao mesmo tempo que não é só uma visão de um conflito político, que esquece do como fazer lá na sala de aula, de como pensar o pedagógico, como também o tecnicismo mesmo, que esquece a visão política. Então, as coisas estão integradas, elas não estão soltas. E, para mim, o pedagogo tem que ser bastante crítico para entender esse caminho e poder realmente fazer um trabalho para os trabalhadores ter essa visão mais concreta. Muito obrigada, Nivaldo, pelas suas palavras. Então, hoje chegamos ao fim, né, de mais um videocast Memórias que Formam. E se você gostou, se você tem acompanhado esses episódios, logo sairá mais dessas séries. E muito obrigada, Nivaldo, muito obrigada, professor Luiz, por fazer parte desse momento com a gente. Sua palavra final. Bom, eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui, reencontrando o professor Luiz Antônio, conhecendo, né, a Valquíria, né, que foi muito gentil, me comunicou comigo antes e eu fiquei muito feliz, né, por terem, né, lembrado que passei por aqui e foi muito bom visitar o EMP. Eu acho que assim, esse pavilhão eu ainda não conhecia, né? Então eu cheguei, fui perguntando, fui muito bem recebido e estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e estamos juntos, né, como profissionais da educação, para dialogar sempre. Valeu.